Bom dia, pessoal. Esse vídeo eu vou falar sobre o desmembramento da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o fim da Guerra Fria, mesmo já tendo gravado um vídeo falando sobre toda a Guerra Fria, desde a origem até o fim, 1991, focando um pouquinho no resultado e nos impactos disso na Rússia, tá? Que surge aí a partir desse esfacelamento da União Soviética. Gente, é horrível gravar vídeos aqui de final de semana. E o final de semana é o que eu posso dar uma adiantada na gravação dos vídeos, porque durante a semana é muito corrido, aula ao vivo, a preparação de aulas. Então eu vou continuar o vídeo mesmo assim, tá? Se tiver muito impossível, aí eu paro, porque já é a minha quarta tentativa só sobre esse tema. Vamos lá, eu não sei porque que o povo coloca também o carro de som tão alto, poderia ter um pouquinho de bom senso, só um pouquinho, mas talvez seja pedir muito, né? Bom, nós sabemos que no final da Segunda Guerra Mundial, 1945, começa uma disputa ideológica entre os países socialistas, liderados pela União Soviética, e os países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos. Nós já falamos sobre isso muitas vezes. O resultado dessa disputa entre ambos está no vídeo sobre Guerra Fria, que aliás eu dividi em 3. O que nós vamos focar agora? Lembrando, claro, né, que o capitalismo ele vai pregar uma liberdade maior, a ideia de propriedade privada, então a concorrência passa a ser mais acirrada entre as indústrias. Mas nós vamos focar no caso da Rússia, aliás, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, até formar a Rússia, tá? Esse sistema comunista, como a gente sabe, dentro da Rússia, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, prega a propriedade estatal dos meios de produção, ou seja, o proprietário é o Estado. O governo definia os artigos e a quantidade que seria produzida pelas indústrias, e também determinava o preço e estipulava os salários dos funcionários. Então tudo era controlado pelo Estado, inclusive havendo uma censura muito grande e perseguição sistemática àqueles que não apoiassem o governo comunista, tá? Havia um único partido, que era o Partido Comunista, que era permitido existir ali. Dentro desse sistema, a URSS garantiu durante anos os direitos básicos da população, o acesso à saúde e educação, tá? Para todos. Saúde e educação públicas. Isso é uma questão muito importante. Teve um período de intensa industrialização, sim, não deixou de ter, tá? Avanços tecnológicos, nós vimos nos vídeos anteriores, inclusive, que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi a primeira a mandar um satélite para o espaço, foi a primeira a mandar um astronauta também, Yuri Gagarin, mas nós já vimos tudo isso, tá? Acontece que nós temos, inclusive, uma urbanização muito grande, especialização da mão de obra urbana, que vai fazer com que a população nas cidades, que tinha, naquela época, no final da Segunda Guerra, 59 milhões, fosse para 180 milhões. Então há um processo de urbanização acelerado também. Só que a economia, aos poucos, foi ficando engessada. Por quê? Porque como não havia concorrência, porque não se permitia outros meios de produção que não fossem aqueles controlados pelo Estado, as indústrias não investiam, porque elas não estão competindo com ninguém, não tem ninguém para competir, tá? Esse controle estatal muito rígido não permitia que houvesse concorrência. Então isso vai engessando a economia, porque eles também não investem nas indústrias, no maquinário, não há um progresso, tá? Sem melhorias dessa forma nos serviços públicos. Isso também é algo negativo. Um outro ponto é o crescimento da insatisfação, e com grande razão, pelo seguinte: a partir da década de 70, artigos variados, desde roupas, eletrodomésticos a alimentos, então quer dizer, artigos simples, variados, foram se tornando escassos para a imensa maioria da população. Surge assim um mercado paralelo, e quem tem acesso a esse mercado paralelo, contrabandeado e que traz preços elevados, são poucas pessoas, é a elite, então fica extremamente restrito.
Os membros do governo comunista viviam no luxo, tendo acesso aos melhores produtos, tendo acesso a viagens, enquanto a população está cada vez mais miserável, sem acesso a artigos básicos, inclusive nos supermercados, nas prateleiras foram ficando vazias. A insatisfação ela aumentava dessa forma tanto na URSS, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quanto nos países chamados países satélites que viviam sob o controle da União Soviética. A Polônia, por exemplo, nós vamos acompanhar ali uma oposição forte ao regime soviético. Os operários poloneses vão se reunir em torno do sindicato chamado Solidariedade, e ali eles querem maior liberdade, eles são contra a censura, obviamente, eles querem ter pluralidade de partidos, uma série de reformas, greves, por melhores condições de trabalho e de vida, e todas essas dificuldades foram obrigando o governo soviético a tomar uma decisão. Porque isso vai enfraquecendo a União Soviética, obviamente. E aí, dentro da União Soviética, em 1985, quando é eleito Mikhail Gorbachev, ele implanta algumas reformas políticas e econômicas. Duas delas que ficam muito famosas, estratégias criadas no governo dele, que é a perestroika, reestruturação econômica, e a glasnost, que seria uma transparência política tão necessária naquele momento, já que a imensa maioria da população está cada vez mais miserável e o pessoal do partido lá comunista vivendo no luxo, tá? Entre essa reestrutura econômica, a gente tem que assegurar uma independência do controle estatal para aumentar a concorrência, a abertura para o capital externo, e claro que isso vai trazer problemas porque alguns grupos conservadores não aceitam. Então vai ter uma divergência de opiniões, inclusive com relação à glasnost, que trazia transparência política. Porque, obviamente, se existiam artigos de luxo disponíveis para quem pertencia aos membros do governo, sua família e parte da elite, e não tem para o povo, é porque tem corrupção, tem fraude, uma série de questões, né? O Partido Comunista é extremamente conservador e não defende, obviamente, essas reformas implantadas pelo Gorbachev. No entanto, a gente tem defensores desse liberalismo que queriam mudanças. Entre eles, a gente tem um grande líder, que é o Boris Yeltsin, que surge defendendo esse liberalismo dentro da União Soviética. Quando foi em 91, o grupo conservador, ligado ao Partido Comunista, tentou dar um golpe para impedir essas reformas que estavam acontecendo. Mas a população vai às ruas, liderada inclusive pelo Boris Yeltsin, e impede que esse golpe seja arquitetado, seja concretizado. Dessa maneira, o fracasso do golpe vai acelerar o processo de desmembramento da União Soviética, ou esfacelamento, como nós preferimos dizer, que é a divisão, é a queda, é a quebra, né? É o fim. A desintegração da União Soviética, portanto, vai acontecer aos poucos. Nós estamos acompanhando esse processo de insatisfação. E aí, a gente acompanha, por exemplo, em 1990 mais ou menos, que países do leste europeu, como Letônia, Lituânia, Estônia, vão se declarar independentes da União Soviética, após essa tentativa de golpe, tá? Ali em 91, aliás. No mesmo ano, em 91, em dezembro de 91, o Gorbachev, que está ainda no poder, declara a União Soviética extinta. Extingue a União Soviética. E a partir daí, nós teremos o surgimento de 15 nações independentes que vão se desmembrar, porque esse território era imenso. 11 dessas nações que surgiram a partir do desmembramento da União Soviética vão se unir em torno de Comunidades dos Estados Independentes, que recebe o nome de CEI, Comunidade dos Estados Independentes, cuja liderança do bloco ficou sob o controle da Rússia, liderada naquele momento, né, e a gente vai acompanhar isso, pelo Boris Yeltsin, que vai ser eleito na Rússia e que vai suspender as atividades do Partido Comunista, o que anos antes era impensável ali naquele cenário, tá? Inclusive promove a abertura de mercado. Só que isso aí tem um detalhe, né? Embora tenha tido, claro, pontos positivos, a implantação da política neoliberal na Rússia trouxe um aprofundamento das desigualdades, o que não era esperado. Esperava-se o contrário, que as mudanças fossem positivas para todos, em especial a imensa maioria da população. E não foi o que se verificou. Inclusive, há, nos últimos anos, um crescimento ainda maior dessa desigualdade,
um desemprego estrutural na Rússia, tá? Que foi levando as pessoas a viverem cada vez mais dos subempregos, do emprego informal. Isso é claro que é triste. Outro ponto interessante, que depois vocês também leiam, por favor, o capítulo, para complementar. Foram lutas emancipacionistas que surgiram em alguns lugares que, a partir do desmembramento da União Soviética. E por que vai trazer à tona essas lutas emancipacionistas? Porque vão trazer movimentos de caráter nacionalista decorrentes da multiplicidade étnica, porque existiam grupos de culturas variadas vivendo nesses territórios. E aí a gente tem casos como o da Iugoslávia, que se divide em 5 países: Sérvia e Montenegro, Croácia, Eslovênia, Macedônia, Bósnia, Herzegovina. Então a própria Iugoslávia tinha etnias diferentes vivendo ali dentro que vão se manifestar em torno da busca da sua independência. Outros casos que vocês podem pesquisar, o caso da Chechênia, da Ossétia do Sul, que também traz lutas emancipacionistas por conta dessa variedade étnica que existia no território. E quando houve a formação da União das Repúblicas Soviéticas, eles foram obrigados a conviver no mesmo espaço. Com o desmembramento, vem à tona essa pluralidade. E isso faz com que surjam lutas pela emancipação, ou seja, pela autonomia, pela independência, tá? Eu fiz esse apanhado geral porque nós também já estudamos, na verdade, a Guerra Fria. Tem 3 vídeos sobre Guerra Fria, um mais longo e outros 2 mais objetivos. E esse pra gente então complementar, já que esse capítulo nosso fala do desmembramento da União Soviética e o fim da Guerra Fria de forma mais específica, tá bom? Um beijo pra vocês e nós vamos tirando dúvida nas aulas ao vivo e qualquer coisa vocês podem me mandar e-mail também.